nós vamos falar hoje de prescrição e de decadência, tá certo, pessoal? Vocês vão ver que é uma coisa tranquila. E aqui a minha principal missão para vocês é que vocês possam, após essa aula, conseguirem de forma bem tranquila reconhecer o que é um prazo prescricional, o que é um prazo decadencial e, no caso concreto, poderem diferenciar, né? Saber se ali você está tratando de um prazo prescricional, um prazo decadencial, conhecendo as principais características desses dois tipos de prazo. Tá? Vocês vão ver que quando a gente vê direitinho, é bem fácil de diferenciar. O Código Civil atual facilitou muito a matéria, e eu vou mostrar aqui para vocês o porquê disso, tá? E então vamos lá, vocês vão ver uma aula curtinha, tá? Só para a gente conseguir diferenciar prescrição de decadência, tá? E como sempre, se vocês estiverem assistindo essa aula e ficarem com alguma dúvida, por favor, me mandem o WhatsApp, né, no privado, no nosso grupo, que a gente pode esclarecer melhor qualquer matéria, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando aqui de prescrição, tá certo? Pessoal, toda vida que um direito é violado, lembram que eu disse que quando há violação do direito, ao mesmo tempo inicia-se a possibilidade daquela pessoa que teve um direito violado se defender, né? A possibilidade de ela entrar com uma ação no Poder Judiciário para defender aquele direito que foi prejudicado, que foi desrespeitado, tá? Então, pessoal, toda vez que um direito é violado, vejam aqui o artigo 189 do nosso Código Civil, tá? Quando um direito é violado, nasce para o titular daquele direito uma pretensão. O que é uma pretensão? É a possibilidade de você demandar do Poder Judiciário a proteção necessária para aquele direito violado. É de você se socorrer do Estado, né, através do Poder Judiciário, para que aquele seu direito, que existe ali numa lei, no Código Civil, em qualquer outro diploma, seja então respeitado. O Estado ele vai agir como um verdadeiro guardião dos direitos das pessoas, né? E para ele guarnecer, né, para ele proteger o direito das pessoas, então ele estabelece que toda vida que um direito é violado, automaticamente vai nascer ali uma pretensão, ou seja, uma possibilidade de você acionar o Poder Judiciário para fazer valer aquele seu direito, tá? Só que essa pretensão, pessoal, ela não vai ficar ativa, ela não vai existir por tempo indeterminado, certo? E aí é que está o ponto principal do conceito de prescrição. No momento que o Estado permite que você se defenda, ele também vai lhe estabelecer um prazo para que você se defenda. Porque o Estado não vai ficar ali sentado esperando que a qualquer momento, durante o resto da sua vida, você venha a defender um direito violado, tá? Então, quando o seu direito é violado, surge a pretensão, mas vai surgir também para você um prazo para exercer essa pretensão. Você não vai poder ficar ali parado. Imagina só, né? Se você tem um direito desrespeitado hoje, não faz nada hoje, não faz nada amanhã, passa-se 5 anos, 10 anos, 20 anos, aí você acorda um belo dia e resolve, poxa, aquilo que aconteceu comigo há 25 anos atrás, eu acho que merece que eu entre com ação. Então, nesse momento, se você tentar entrar com ação, o Estado vai lhe dizer, olha, você foi atingida, a sua pretensão foi atingida pela prescrição. Ou seja, você ficou inerte tanto tempo que você perdeu não o seu direito continua existindo, tá? Mas você perdeu a possibilidade de utilizar o Estado, né, como um instrumento para fazer valer o seu direito. Então, pessoal, quando você tem uma pretensão que ela é extinta pela prescrição, o que a prescrição põe fim não é ao direito, você não perdeu o direito, você continua tendo direito. Você não vai mais poder utilizar os instrumentos do Poder Judiciário para fazer valer aquele direito. Ou seja, você vai perder ali o seu direito de ação,
tá? De movimentar a máquina do Estado para fazer valer o seu direito. Ok? Então, pessoal, como eu coloquei aqui, a pretensão nascida do direito à prestação violado traduz o poder jurídico conferido ao credor de coercitivamente, né, exigir o cumprimento da prestação. Tá? Para Clovis Bevilacqua, né, ele também fala de forma muito clara, a prescrição é a perda da ação. Vejam só, pessoal, não é a perda do direito, é a perda da ação atribuída a um direito e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não uso dela durante determinado espaço de tempo. Vou dar um exemplo para vocês verem e entenderem que realmente você não perde o direito, você perde o direito de ação. Né? Por exemplo, se uma pessoa lhe pediu um dinheiro emprestado, não lhe pagou, então você vai ter um tempo para entrar no Poder Judiciário para cobrar aquela pessoa que lhe deve. Tá? Se você passar ali anos e anos e o direito e prescrever a pretensão, quer dizer, você não vai poder cobrar aquele valor. Mas você vai poder sim, se o devedor lembrar de você, né, e disser, olha, realmente ele não pode mais me cobrar não, mas eu quero pagar. É uma dívida que eu tenho e eu quero pagar essa dívida. Então, o devedor pode ir a você e pagar a sua dívida. Por quê? Porque você ainda tem o direito de receber aquele dinheiro. Você não vai ter mais o direito de cobrar o dinheiro na justiça. Tá? Mas o direito de receber aquele dinheiro você continua tendo. Então, em tese, poderia ir o devedor, né, sensibilizado com a sua situação e querendo se eximir, né, de um peso na consciência, né, de uma obrigação moral, ele pode vir ali pagar sim. Só você não vai poder ingressar no Poder Judiciário para fazer a cobrança. Tá? Pessoal, a prescrição, em determinados casos, ela pode ser renunciada. Ou seja, aquela pessoa que seria beneficiada com a prescrição, ela pode abrir mão da prescrição. Ela pode ir lá e dizer, olha, realmente a sua pretensão está prescrita, mas eu vou abrir mão da prescrição porque eu quero, por exemplo, provar, não que eu não lhe paguei porque prescreveu, eu quero provar em juízo que eu não paguei porque eu não lhe devia, tá certo? Então, pessoal, aquela pessoa a quem a prescrição vai ser favorável, ou seja, aquela pessoa que, entre aspas, sairia ganhando com o resultado da prescrição, ela pode, dentro do processo, renunciar à prescrição e dizer ali, olha, realmente tem uma prescrição aqui, mas eu não quero que essa prescrição seja reconhecida. Eu quero que o processo seja julgado porque eu quero provar que eu não devo nada para aquela pessoa. Tá? Então, em determinados casos, é possível a renúncia à prescrição. Vejam, pessoal, eu estou lidando aqui, a gente está conversando de direito civil, tá? Eu não estou entrando na seara do direito penal, em que a prescrição e a decadência são institutos parecidos, mas têm contornos específicos, tá? Eu não estou falando, o que eu estou falando aqui não vai servir totalmente para as aulas de vocês lá do direito penal, tá? Mas apenas em parte, ok? Outra questão relativa à prescrição, pessoal, é que os prazos prescricionais, eles são dispostos em lei e eles não podem ser alterados, tá? A própria lei estabelece os prazos prescricionais e esses prazos prescricionais são fixos. As pessoas não podem ali, por exemplo, num contrato, botar uma cláusula no contrato reduzindo um prazo prescricional, tá? O prazo prescricional é aquele estabelecido num dispositivo legal, tá? Eles não são alteráveis pela convenção das partes. Não pode ir lá, por exemplo, você vai assinar um contrato de compra e venda e eu não posso colocar no contrato de compra e venda que, olha, para efeitos desse contrato, o prazo prescricional vai ser de 1 ano. Não pode fazer isso. Tá? O prazo prescricional é aquele estabelecido em lei. Tá bom? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês qual é a grande facilitação que o Código Civil trouxe para a gente quando a gente fala em prescrição. No Código Civil passado,
a prescrição ficava espalhada pelo código em vários artigos, o que deixava ainda mais complicado a gente saber se a gente estava diante de um prazo prescricional ou de um prazo decadencial. Mas aí o que é que o Código Civil atual trouxe para a gente? Atualmente, pessoal, o nosso Código Civil trata dos prazos prescricionais em apenas 2 artigos. O artigo 205 e o artigo 206, que desde já eu vou pedir para que no final dessa aula vocês vão abrir ali o Código Civil, abrir lá no artigo 205, vão ler o 205 e vão ler o 206. Pessoal, no 205 e no 206 vão estar todos os prazos prescricionais estabelecidos pelo Código Civil. Ah, professor, eu achei um prazo aqui em outro artigo. Então esse prazo não é prescricional. Ele provavelmente vai ser decadencial. Por quê? Porque os prazos prescricionais no Código Civil atual estão no artigo 205 e 206. Então isso facilita demais a situação do estudante de direito, do aplicador, né? Porque se eu estou lá no 206 e vem um prazo, aquele prazo ali é prescricional ou é decadencial? Não precisa mais nem procurar mais em nada. Se está no 206, é um prazo prescricional, certo? Então isso facilita muito para a gente. Você vê lá um artigo numa prova, o inciso tal do artigo 206 é um prazo prescricional ou decadencial? Aí você não vai mais não precisa pensar em nada. Fecha o olho e marca lá, prazo prescricional. Porque 205 e 206 são artigos, os 2 únicos artigos do Código Civil que falam de prazo prescricional, tá? Todos os demais artigos do Código Civil que falarem de prazo, atenção, esse prazo vai ser não prescricional, mas vai ser o prazo decadencial, que eu vou já mostrar para vocês e vou explicar para vocês do que ele se trata, tá? Então, pessoal, vamos lá. O 205, ele vai trazer para a gente o prazo prescricional máximo geral. Ou seja, ele vai trazer o prazo que eu vou aplicar para todas as hipóteses de prescrição de pretensão perante o Código Civil, tá? Com exceção daqueles do 206. Ou seja, o 206 vai trazer hipóteses especiais, ele vai dizer lá, para determinados assuntos, qual vai ser o prazo prescricional, e quando o prazo não estiver lá no 206, eu vou aplicar o prazo geral do 205, que, atenção, pessoal, não é mais de 20 anos, como era na legislação anterior, e atualmente o prazo prescricional geral máximo é de 10 anos, tá? Então, se o 206 não trouxer um prazo específico prescricional, eu vou aplicar o prazo de 10 anos, tá? Por isso, é importante vocês lerem o artigo 206, para vocês verem quais são os tipos de prazos especiais que estão lá estabelecidos no 206, ok? Então, o 206 vai trazer prazos especiais, ele vai relatar ali qual é a hipótese e qual é o prazo, tá? E o 205 vai trazer um prazo máximo geral para as hipóteses que não estiverem lá preenchidas no 206, ok? Pessoal, quando se trata de prescrição, o Código Civil estabelece a possibilidade de suspensão do prazo prescricional ou de interrupção do prazo prescricional. E eu vou explicar para vocês do que se trata. Primeiro eu vou falar aqui da suspensão ou impedimento da prescrição, tá? Pessoal, como eu falei, o prazo, você tem um direito violado e automaticamente nasce para você uma pretensão de fazer valer aquele seu direito, né? E a prescrição vai trazer uma limitação de tempo para que você exerça aquele direito. Só que existem alguns casos, tá, em que, apesar de nascer uma prescrição, o legislador mesmo reconhece que é difícil que você vai exercer a defesa daquele direito violado. Por exemplo, né, você está casado, na constância do casamento, dificilmente você vai entrar com uma ação contra o seu cônjuge
por exemplo, para cobrar dele danos morais num dia, por exemplo, numa briga, num determinado momento que seu cônjuge lhe ofendeu, dificilmente você, na constância do casamento, você vai entrar ali com ação de danos morais. Ou você dificilmente vai entrar com uma ação de cobrança contra o seu cônjuge, né? Dificilmente. Então, o Código Civil diz o seguinte, olha só como é interessante. Ora, se eu estou numa hipótese que dificilmente a pessoa vai poder ou vai se propor a defender o seu direito, né, eu vou suspender o prazo prescricional. Por quê? Porque senão a pessoa vai acabar perdendo a possibilidade de defender aquele direito. Então nós temos lá o artigo 197 a 201, que ele vai estabelecer hipóteses em que o prazo prescricional vai ficar suspenso ou que ele não vai nem iniciar a correr. É o caso, por exemplo, né, no 197, inciso 1º, do prazo prescricional entre os cônjuges. Tá? Então, por exemplo, você está casado, né? O seu cônjuge pediu um dinheiro, lhe deve um dinheiro, não lhe pagou, ou ofendeu um direito à personalidade seu, lhe causou danos morais. Tá? Durante o casamento, aquele prazo prescricional ali para você entrar com uma ação, por exemplo, de cobrança ou de reparação de danos, aquele prazo não vai correr. Aquele prazo está ali, o que? Ele está pausado, tá? Ele está pausado. E ele vai começar a correr, então, com o desfazimento do casamento. Vejam só, né? Então, o que vai acontecer no momento que o casamento for desfeito, né, a sociedade conjugal for desfeita, aí sim, aquele prazo prescricional vai começar a correr, tá? Então, pessoal, imaginam aí, se você deve um dinheiro ao seu cônjuge, tá? Esse prazo não está correndo. Pode ser, você pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos casado. O prazo não corre. E aí, você se separou, depois de 30 anos de casado, aí aquele prazo de prescrição vai começar a correr, tá? E aí vai começar a correr pelo prazo estabelecido no Código Civil, tá? E qual é a diferença de suspensão para impedimento? Porque na suspensão eu iniciei o fluxo do prazo e ele foi paralisado por algum motivo. Por exemplo, uma pessoa lhe deve dinheiro, o prazo ali de prescrição está correndo. Aí você vai e casa com aquela pessoa que lhe deve dinheiro. O prazo de prescrição ficou o quê? Suspenso, ficou pausado. E no momento que você se separa, o prazo de prescrição volta a correr. Ou então, por exemplo, se aquela dívida foi gerada durante o casamento, aí então nós temos um impedimento. Por quê? Porque a prescrição ela não iniciou em momento nenhum nem a correr. Ela está ali parada, ela não começou nem o fluxo dela. Por quê? Porque a dívida ou o dano moral foi gerado durante o casamento. Então, aquele prazo prescricional não começa a correr e ele só vai correr no momento que cessar a causa de suspensão ou de impedimento da prescrição. Tá? E interrupção, pessoal. Interrupção ela acontece, por exemplo, quando você toma a primeira medida no sentido de fazer valer o seu direito. Vou tentar explicar melhor isso, tá? Uma pessoa lhe deve dinheiro. Aí você inicia um procedimento de cobrança, né? Não, primeiro eu vou no cartório e vou fazer um protesto desse título. Então, no momento que você faz o protesto do título, aquela prescrição interrompeu. O que significa interromper? Significa que ela zerou, ela foi a zero e ela vai começar a correr novamente. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa me deve um dinheiro, eu estou lá já quase acabando o meu prazo prescricional, tá? Vamos supor, eu estou tratando de um prazo de 10 anos. Já faz quase 10 anos que aquele fato ali aconteceu. Eu entrei lá no cartório e fiz um protesto. Aquele prazo zera. Interromper para o direito significa que você vai zerar o prazo, que vai começar a correr novamente.
Então, por exemplo, você fez lá o protesto, ou você entrou com uma ação na justiça, você zerou a prescrição, ok? E aquela prescrição vai começar a correr novamente. Por quê? Porque se eu fiz um protesto, mas parei de novo e não fiz mais nada para cobrar o dinheiro, então a prescrição vai voltar a andar e pode ser que ela atinja novamente a sua pretensão, tá certo? Então, pessoal, quando a gente fala de interrupção, normalmente ela está atrelada a um início de cobrança, do início de um procedimento para exercer a sua pretensão, tá? E ele vai zerar o prazo prescricional. Agora, pessoal, a interrupção ela só pode acontecer uma vez. Uma vez. Por exemplo, eu protestei a dívida, eu zerei o prazo prescricional. Se eu fizer outra ação de interrupção do prazo, como por exemplo, eu entrei com uma ação judicial, a ação judicial por si só interrompe também o prazo. Mas se eu já tinha interrompido o prazo uma vez antes, eu não posso interromper novamente, tá? Só se interrompe a prescrição uma vez. Ok, pessoal? Então vamos adiante, tá? Pronto. Então vamos iniciar agora falando de decadência, pessoal. Vocês viram prescrição, né? Viram que a prescrição ela atinge não o direito, tá? Mas a pretensão, né? Ou seja, a possibilidade de eu fazer valer a estrutura do Estado ou do Poder Judiciário para proteger o meu direito, tá? A decadência ela é um pouco diferente, tá, pessoal? Na decadência, também chamada de caducidade, ela é um prazo estabelecido pela lei ou pela vontade das partes para o exercício de um direito, tá? Então, vejam que quando eu estou falando de decadência, eu não estou falando de um direito violado, mas eu estou falando de um prazo para eu exercer um direito, não para proteger um direito que foi ferido por alguém, tá? Mas para que eu possa exercer um direito meu, tá? Normalmente a decadência se trata de um direito potestativo. E o que é um direito potestativo, pessoal? Não tem uma explicação assim muito evidente, mas eu acho que vocês vão conseguir perceber bem. Tá? O direito potestativo é um direito simples de interferência ou sujeição por meio do qual o titular interfere na esfera jurídica de outras pessoas sem que essa outra pessoa não possa fazer nada. Ou seja, é um direito que depende exclusivamente de você. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Tá? Por exemplo, o direito do herdeiro de aceitar ou não a herança. Tá? Vejam que só depende dele. Ele pode aceitar ou pode não aceitar a herança. Tá? Não é um direito que estabelece assim a possibilidade de outra pessoa se contrapor. Não, é um direito que só depende da pessoa. Né? Você vai aceitar ou não a herança se você quiser. Tá? O direito, por exemplo, também de aceitar uma proposta contratual. Tá? Eu fiz uma proposta para você e você vai me dizer se aceita ou se recusa. E só depende de você. Temos também o direito de preferência. Tá? Eu não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, você aluga uma casa, tá? Tem ali um contrato de locação. Se o proprietário da casa algum dia quiser vender aquela casa, o inquilino vai ter o direito de preferência. Ou seja, a pessoa que está alugando aquele imóvel vai ter o direito de, pelo mesmo preço e iguais condições, exercer o direito de preferência e comprar o imóvel, tá? Então, por exemplo, o dono do imóvel quer vender uma casa para uma pessoa, mas o inquilino, aquela pessoa que está ali locando um imóvel, ela tem o direito de preferência. Ela pode dizer, não, olha, por esse preço e com essas condições, eu quero comprar um imóvel, tá? Então, isso também é um direito potestativo, né? Depende só do inquilino querer, certo? Então, pessoal, esses prazos para exercício de um direito, eles são o que nós chamamos de prazos decadenciais. Tá? Vejam
que não é o prazo para eu proteger um direito violado. Em nenhum desses casos que eu falei aqui, desses exemplos, eu estou falando de direitos violados, tá? A decadência, pessoal, ela não tem um artigo só. Ela está espalhada pelo código. Tem vários dispositivos no código. Por exemplo, um exemplo aqui de decadência é o artigo 178 do Código Civil, que ele vai dizer, olha só, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. Então, se a gente está tratando aqui, por exemplo, da anulação do negócio jurídico, eu tenho um prazo decadencial de 4 anos para pleitear, tá? E o prazo decadencial ele pode também ser convencionado entre as partes. Né? Lembram que quando eu falei do prazo prescricional, eu disse o prazo prescricional ele está disposto na lei e ele não pode ser convencionado ou alterado pelas partes, tá? Mas o prazo decadencial pode sim ser modificado pelas partes ou eu posso estabelecer um prazo próprio. Por exemplo, quando a gente já falou aqui daqueles contratos de streaming, né, tipo Netflix, quando eu estabeleço um período de utilização de 1 mês e após aquele período de durante aquele período de utilização de 1 mês, você pode cancelar o contrato a qualquer momento, aquilo ali nada mais é do que um prazo que decadencial, porque eu não estou dizendo que um direito seu está sendo violado. Eu estou lhe dando um prazo para se arrepender daquela contratação ou para testar o serviço antes de iniciar o pagamento. Então a Netflix estabelece lá o prazo de 1 mês, mas pode ser de 3 meses, pode ser de 6 meses. Né? Isso vai ser de acordo com a prática contratual deles, tá? Em geral, pessoal, são indícios de a gente está falando de um prazo decadencial, tá? Em geral, um prazo decadencial, eles são prazos curtos, tá? Eles não são prazos muito longos. Vejam que prescrição, às vezes o prazo é de 10 anos, né? O prazo decadencial, normalmente, ele é curtinho, 30 dias, 2 meses, tá? O prazo decadencial, ele não vai estar lá no 205 e 206, né? Porque ali são os prazos prescricionais, tá? E com relação ao prazo decadencial, não cabe a renúncia, tá? Ou seja, a outra parte que seja beneficiada não pode renunciar ao prazo decadencial. Decaiu, já era, tá? Porque eu não estou falando da possibilidade de exercer um direito, mas a decadência ela põe fim ao próprio direito, tá? A decadência, sim, ela vai atingir o próprio direito, tá? Então, pessoal, resumindo, se a hipótese não é de violação de um direito, tá? Mas de um prazo para exercer esse direito, tá? E se esse prazo não está lá no 205 e no 206, mas em outros artigos do Código, então eu estou diante de um prazo decadencial, ok? Prazo decadencial. E aí, pessoal, com relação ao prazo decadencial, não vão ser aplicadas aquelas cláusulas lá de suspensão, impedimento ou de interrupção do prazo prescricional, tá? Lembram lá, né? O prazo prescricional ele pode ficar suspenso durante um tempo, ou ele pode ser interrompido, né? Mas quando eu estou falando de um prazo decadencial, não vão se aplicar essas cláusulas, ok? Então, pessoal, vocês viram, é bem simples a diferenciação, né, da prescrição e da decadência. Não é necessário aprofundar mais do que isso. Eu peço para que vocês leiam esses artigos principais para poderem fazer as diferenciações, tá? E para a gente finalizar, então, eu vou só passar aqui para vocês um videozinho que é feito pela AGU, tá? Que ela explica um pouquinho a questão da prescrição e da decadência, tá? É um videozinho bem rápido, eu vou mostrar aqui para vocês. Você sabe a diferença entre prescrição e decadência? A AGU explica. É comum que o profissional de direito tenha dificuldade de diferenciar prescrição e decadência.
Isso ocorre principalmente porque há um tratamento pouco científico por parte da doutrina e por parte da jurisprudência em relação a esses dois institutos. Está correto se falar que tanto prescrição quanto decadência são institutos relacionados à segurança jurídica. Ou seja, a inércia do interessado faz com que determinada pretensão, determinado direito não possa mais ser exercido, em virtude da passagem do tempo. Classicamente, é comum que se fale que a prescrição atinge a pretensão, enquanto que a decadência atinge o direito em si. Um exemplo disso é um contrato de aluguel. Se uma pessoa for proprietário de um imóvel e deixar de cobrar os aluguéis, ele não vai ter a decadência de direito, ou seja, não vai deixar de ser proprietário do imóvel. Mas as parcelas que ele não cobrar do aluguel vão prescrever. A prescrição atinge apenas algumas pretensões, mas pode não atingir o direito em si. Já na decadência, o direito em si é fulminado. De modo geral, porque a lei dá um prazo para que alguém exerça aquele direito. O prazo de prescrição começa quando a pretensão é resistida. Já o prazo de decadência se inicia a partir do momento que a pessoa puder exercer aquele direito. Um exemplo de decadência é o direito do segurado do regime de previdência pedir a revisão do benefício dele. Se ele não pede a revisão num determinado período de tempo, ele perde o direito a ter a revisão daquele benefício. Isso não se confunde com a prescrição. Pode ser que ele tenha o direito de rever o benefício, mas determinadas parcelas já estejam prescritas. Uma outra diferença da prescrição e decadência é a possibilidade de suspensão e interrupção. Como regra, prescrição pode ser interrompida e suspensa em determinados atos. A decadência, como regra, não pode ser nem interrompida nem suspensa. Outro exemplo de decadência, aí sim com direito de ação, diz respeito ao mandado de segurança e à ação rescisória. O prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança, como regra, é de 120 dias. Já para a ação rescisória, são de 2 anos. O Código Civil possui diversos prazos prescricionais. Se não houver uma regra específica, a regra geral é que o prazo prescricional seja de 10 anos. Já em relação a atos do poder público, a regra geral é que o prazo seja de 5 anos. Se você quiser que a gente comente algum assunto, escreva nos comentários desse vídeo. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGUexplica. Até a próxima. Então vocês viram aí um resumozinho da matéria, né? Um videozinho que é bem interessante. A AGU tem alguns desses vídeos aí no YouTube deles, que são bem curtinhos e bem interessantes, tá, pessoal? Meus amigos, então é isso, tá? É a última matéria que a gente teria que ver antes da nossa avaliação, tá? Queria agradecer demais. Infelizmente nós não estamos juntos aqui, mas depois eu falo com vocês pelo nosso grupo de WhatsApp. Né? Agradecer demais esse semestre. Vocês foram excelentes, né? Eu acho que a gente aprendeu muito aqui. Eu com vocês, espero que vocês tenham aprendido comigo também. E fico à disposição, tá, pessoal? Até a nossa prova, quando forem revisar, qualquer dúvida que vocês tenham, podem contar comigo, tá bom? Até mais, então, e até a próxima.